disso. Se os teus olhos forem maus. E aí é uma coisa horrorosa, porque tem gente que tem o olhar mau mesmo. E não é pouca gente, não, é muita gente que olha e você diz, meu Deus, essa pessoa realmente é má. E o mundo está crescendo em gente má. O amor está morrendo, está se esfriando em quase todos os lugares, em quase todas as mentes e corações. E aí a iniquidade prolifera, a maldade cresce, a perversidade, a desumanidade, a falta de significado para a vida, a falta de empatia, o desprezo pela existência do próximo, mesmo que ele seja o mais diferente possível de mim. Parece que a diferença dele é uma justificativa para eu querer a eliminação dele. Isso é maldade, isso é perversidade. Você pode chamar pelo nome ideológico que você quiser, mas Deus chama de maldade. Jesus chama de coração mau. Todos nós carregamos alguma dose de maldade no coração. Os que vão se santificando são os que vão cada vez reduzindo mais a possibilidade de que essas pepitas, essas poeiras de maldade fiquem no coração e vão varrendo isso com o passar do tempo, com o crescer do amor. Não vai sobrando espaço para nenhuma imaginação perversa, só para a imaginação do bem, para a projeção do olhar de luz. Mas tem outros não, cuja vida é completamente uma construção imaginativa da perversidade. São os Einsteins da imaginação perversa. São os Einsteins não das grandes teorias sobre o significado da luz, por exemplo, mas é sobre as trevas que eles dedicam as suas teses de vida. Se os teus olhos forem maus, se a tua interpretação for nojenta, suja, enciumada, competitiva, se for arrogante, soberba, teu ser todo, tudo em ti vai ser treva. Aí você fica preocupado, como eu vejo, eu morro de rir até hoje, quando o pessoal manda dizendo, tem até gente instruída, que manda para mim reportagens, como eu recebi semana passada, de uma foto com uma matéria de um cara na Colômbia que criou a igreja de Satanás lá, que é uma coisa antiga, já Califórnia, já desde os anos 70 e tudo bobagem. E que é a igreja de Lúcifer, aí diz que é a igreja da luz, porque Lúcifer é o filho da luz, então é a igreja de Satanás. Aí me mandaram dizendo, olha só como as obras do diabo estão crescendo. Aí mostrou a foto com essa matéria, que é até pequena, sobre uma exoticidade religiosa lá na Colômbia. É só exoticidade. Porque as obras de Satanás, cara, não têm essa obviedade. Crente é muito tolo, é muito bobo. Eu não quero dizer que é burro, não, mas às vezes é de uma burrice. E a gente está cercado de satanismo para todo lado. Satanismo político, satanismo ideológico, satanismo separatista, satanismo que é o ódio. Todo ódio é diabo, que é o homicida, que é o que odeia. Odiou é do diabo. Carrega esse espírito da morte, do suicídio, do homicídio, porque os outros são perigosos, eu posso matar, e se matar é problema de quem morreu. É satanismo. Você está pensando que é o quê? O cara mente em nome de Deus, usa o nome de Deus o dia inteiro para arrancar dinheiro dos incautos, dos ignorantes. O que você acha que é isso? A igreja de Satanás passa a ser brincadeira de creche de noviças rebeldes. Porque não tem mais satanismo presente no mundo do que aqueles que nós, cristãos, estamos fazendo há séculos. A história do cristianismo é a história de muito satanismo.
E era satanismo feito em nome da ortodoxia, em nome de Deus, em nome da repressão aos hereges, em nome disso tudo. Não eram os bruxos que eram os satânicos, nem os hereges queimados. Não, eram os que acendiam fogo, levantavam a estaca, eram os juízes, eram os que passavam a sentença, que cumpriam a condenação. Não era nem o Carrasco, coitado, que só estava cumprindo um papel. As maiores obras de satanismo que o Ocidente da Terra conheceu foram produzidas nos altares do cristianismo, nos ódios, nas devassidões hipócritas, mentirosas, comendo bunda de criança, homossexualidade imposta sobre alunos e noviços, gravidez de meninas que eram forçadas a abortar, como eu já atendi várias, e eu não tenho tempo para contar tantas histórias. E essa coisa monstruosa de designar as pessoas para o inferno assim à toa. Não frequenta a minha igreja, é do inferno. Não foi batizado, está no inferno. Foi batizado, mas só com água católica na cabeça, está no inferno. Frequenta uma denominação esquisita, está no inferno. É tudo inferno. De onde é que vocês acham que brota o maior satanismo do Ocidente? Se não da atitude do cristianismo cheio de intolerância, ódio e discriminação entre as gentes. Me diga. Porque, infelizmente, eu digo isso com temor, tremor e dor. Eu conheço muito mais pessoas com um olhar bom do lado de fora do que do lado de dentro da igreja. E do lado de fora, alguns que eu conheço com o melhor olhar são os que foram expulsos, ou são os que, por causa da opressão, não aguentaram mais e saíram. Por que eles foram expulsos e por que eles saíram? 99% porque eram pessoas do bem. E a comunidade não aguentou a bondade de fé e do evangelho nelas, nem a pregação pura e simples do evangelho nelas. Não. E aí é expulsado. Quem é os que estão fazendo as obras do diabo? Os que foram postos para fora? Ou os que estão do lado de dentro, como os xerifes da salvação? Todos com os olhos em trevas. Como é que alguém pode aprender teologia com os olhos maus? Como é que alguém aprende a pensar o bem tendo o coração mau? É aquela velha e simples lógica de Jesus. Hipócritas, como podeis dar fruto bom sendo maus? Como podeis produzir figos sendo espinheiros? Como é que vocês podem? É a lógica que ele repete o tempo todo, dizendo: vem do coração, tanto a luz quanto as trevas. Se vocês forem maus, todo ser de vocês vai ser uma treva ambulante. Você vai ser exatamente o que o diabo gosta. E olha, o diabo gosta muito mais de alguns de vocês do que de gente que está no satanismo. Que às vezes trata os filhos melhor, trata a mulher melhor, considera aquilo ali uma exoticidade, mas você não, você leva a sério. Se você pudesse, você fazia até maldade com os que não confessam exatamente o que você gostaria que elas confessassem. Aí você se torna, faz parte dessa congregação das trevas. É a grande ironia, as gargalhadas do diabo são essas. É de ver a congregação das trevas dizendo que o resto do mundo está indo para o inferno. Portanto, caso o que deveria ser tua luz, que é o que Deus te deu como graça, que é o teu espírito, que é a capacidade de amar e de escolher com o teu livre-arbítrio o melhor para a vida, se isso for trocado pelas escolhas, pelos valores, pelos significados
opostos, antitéticos, tu vais se transformar na antítese da luz, tu vais te transformar em treva. Caso a luz que há em ti sejam trevas, se o que deveria ser tua luz virou treva, ai meu Deus, Jesus diz, quão grandes trevas serão. E é interessante que nem do inferno ele usa uma expressão superlativa assim. Treva, mas aqui ele chama o coração humano de um lugar que pode abrigar as grandes trevas. Não estão em nenhum beco do lixo, não estão em nenhum lugar assim da terra, mas estão em ti. Quão grandes trevas serão. Isso pode ter cura? Pode. Manassés tinha um coração cheio de treva. Paulo diz que ele caminhava na treva absoluta do ódio, do homicídio. Aí ele diz, e de trevas, tchan, resplandeceu luz. Houve luz, e eu vi a glória de Deus na face de Cristo. E enxerguei por uma misericórdia, porque eu mesmo andando no meu próprio caminho, se não fosse o atropelo daquela soberania, eu teria continuado matando, até morrer de raiva, até morrer de ódio, até ser destruído por mim mesmo, sem a glória de ter morrido, decapitado por ordem de Nero, o que é um privilégio que só profetas da luz experimentam caminhando nesse mundo. Jesus, eu peço que essa palavra, que não é nova, que eu mesmo já falei aqui, e já escrevi sobre ela tantas vezes, e de tantos ângulos e por tantas perspectivas, dizendo sempre a mesma verdade, que ela tenha alcançado hoje quem já ouviu, quem ouviu pela primeira vez e quem chegou aqui não querendo ouvir nada, mas que não conseguiu deixar de ouvir. E eu peço que o teu Espírito, que é santo, puro e verdadeiro, faça essa palavra rasgar o véu da incredulidade e as tapadeiras das trevas no coração de todos. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.